Olá, bom dia. Estamos aqui nas dependências da Primeira Igreja Batista de Joinville, 9h30, nosso horário da Escola Bíblica Discipuladora. E esta aula aqui então, atendendo aí aos nossos alunos, aos queridos que estão conosco na IM, Igreja Multiplicadora, É o nome da nossa classe, ou também conhecida como classe da integração, classe de novos membros, enfim. A nossa ideia é transmitir a todas as pessoas que estão chegando na nossa igreja, ou chegaram, melhor dizendo, antes da pandemia, e chegando aqui se identificaram com a igreja em algum aspecto, decidiram criar raízes aqui conosco, e aí então para avançar, dar um passo a mais para formalizar esse tempo de convivência, de comunhão, aquilo que chamamos como hall de membros, membresia, enfim, nós abrimos então essa classe aqui, chamada classe de novos membros ou classe da integração, tá? Mas basicamente a classe de integração, ela estuda a IM, que é a Igreja Multiplicadora, e a Igreja Multiplicadora, como nós temos falado, é a visão de reino, é a visão de igreja para todas as igrejas batistas do Brasil, para que são 8.536 igrejas espalhadas pelo Brasil afora, mais 4.000, quase 5.000 congregações, e todas elas então caminhando, convergindo para esse entendimento, de ser uma igreja multiplicadora. E o texto áureo, ou texto que remete à visão de igreja multiplicadora, é exatamente Atos capítulo 2, a partir do verso 38, que é o texto que nós iremos estudar aqui hoje. Se você puder pegar a sua Bíblia e abrir aí, a partir deste horário, nós vamos então entender essa dinâmica da igreja multiplicadora. Mas antes eu gostaria de orar com você que está aí me assistindo, você que está acompanhando. Em breve retomaremos aí as nossas atividades 100% presencial, se Deus assim permitir, e aí então nós poderemos estar face a face, um a um, juntos aqui, como irmãos em Cristo, tá bom? Vamos orar? Deus abençoa, Pai, esse irmão, essa irmã, as pessoas que estarão acompanhando esta aula, abençoa também aqui o pastor, Deus dê entendimento, para que possamos transmitir, Deus, exatamente aquilo que está no coração do Senhor, não apenas para essa igreja, mas para os batistas do Brasil, assumindo um compromisso com a Tua Palavra, de avançar, Deus, norteados, tendo como a única regra de fé e também de prática cristã a Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou aqui então, Atos capítulo 2, nós leremos a partir do verso 38, se você observar na sua Bíblia, o versículo 37, é o momento então em que Pedro, tendo terminado de pregar, ele vai então ouvir das pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, ele vai ouvir a seguinte pergunta: Pedro, nós entendemos a sua mensagem, o seu sermão, o que nós faremos agora? É exatamente esta a pergunta do verso 37. Então no verso 38, Pedro ele começa a descrever um ideal de igreja. O verso 38 até o 47 é a receita de bolo para sermos a igreja que toca o coração de Deus, para sermos a igreja que cumpre o propósito para o qual Deus deixou para nós. Então do verso 38 ao 47, aqui está a definição de como devemos ser igreja, tá? Então todas as igrejas batistas espalhadas pelo Brasil afora, elas estão nessa missão de voltar à grande comissão, de ser uma igreja da grande comissão. Mas o que é a grande comissão? A grande comissão foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus morre lá no sul, em Jerusalém, no estado de Israel, no sul, mas ele vai aparecer no extremo norte de Israel, que é a Galileia. Ele morre em Jerusalém, mas ele aparece pela primeira vez na Galileia, e ele fala pela primeira vez depois de ressurreto na Galileia,
E quando ele abre a boca, então, para falar depois de ressuscitar, ele proclama exatamente estas palavras: ide por todo mundo, façam discípulos, batizam e ensinem todas as pessoas a obedecerem a tudo o que vos tem ordenado. São esses 4 verbos da grande comissão que nós desejamos alcançar. E para alcançar essa realidade da grande comissão, para que a primeira igreja batista de Joinville seja uma igreja da grande comissão, é necessário seguir ou viver esses versículos aqui que estão relacionados em Atos capítulo 2, a partir do verso 38. Eu quero ler com você, se você estiver aí em casa com a sua Bíblia. Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Verso 46: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Querido, a verdade que está contida nestes versículos, praticamente aí 9 versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos, é o que nós devemos buscar enquanto igreja. Aquele grupo de pessoas foi o grupo que começou a igreja de Jesus, foi o grupo que iniciou esse movimento da grande comissão, e hoje nós estamos aqui fruto do trabalho, da ação do Espírito Santo através desse grupo de pessoas, que foram 120 pessoas, 120 discípulos. A igreja de Jesus, ela não precisava de cargos. A igreja de Jesus não precisava nomear pessoas para diferentes cargos da igreja, porque a igreja não havia estrutura, não havia institucionalidade de cargos e de funções na igreja. Todas as pessoas faziam de tudo um pouco, cada um sabia fazer alguma coisa, e então na diversidade das ações, na diversidade dos dons, havia unidade, e todos trabalhavam nessa dinâmica do reino. Interessante aqui pontuar algumas verdades aqui que para hoje é de suma importância. Primeiro, que eles dividiam o pão e estavam todos os dias no templo e de casa em casa. A igreja multiplicadora, ela vem para quebrar e para talvez vencer esse distanciamento que existe hoje dos cristãos. Se fala muito de comunhão, mas Jesus lá em João capítulo 17, ele fala que se nós formos um, se os cristãos espalhados pela terra forem um só, se houver unidade, então o mundo conheceria Deus, o mundo o conheceria. É preciso então haver unidade. Nós temos que ter unidade de pensamento, unidade de ação. Se estamos unidos no pensamento, a nossa ação também será no mesmo sentido, numa mesma direção. Então aquele movimento de pessoas passaram a alcançar outras pessoas, e o discipulado avançava, porque o discipulado era uma coisa que era vivida por todos e não especificamente por um grupo de pessoas da igreja. E isso não existe. Às vezes a gente acha que o discipulado é a missão do pastor, o discipulado é uma responsabilidade do pastor, e não. Essa igreja aqui, que é o nosso modelo de igreja, é o nosso referencial. 100% daquelas pessoas eram discípulos. Não havia essa ideia de membros. As pessoas não entendiam a convivência de ser igreja como membros. Havia só uma palavra, havia só um estilo de vida que era discípulo. E é exatamente isso que devemos alcançar, queridos. Às vezes nós
trouxemos muita estrutura, muita formalidade, institucionalizamos a igreja demais, e aí então nós criamos departamentos aqui, criamos cargos ali, criamos funções administrativas ali, criamos ministérios acolá, e quando na verdade nós passamos a viver um hall de membros, com vários membros, e a igreja de Cristo só havia discípulos. E a marca do discípulo ou de uma igreja que é discipuladora, é que 100% dos membros são engajados, envolvidos no discipulado, e cada um então vai cuidar de outro, um cuidando do outro, o outro cuidando do um, e essa mútua cooperação, essa mútua preocupação uns com os outros, é que gerou ou gerava o crescimento na igreja de Jesus. Queridos, e como eu sonho e eu busco em Deus que possamos viver isso em todo o potencial que Jesus espera. Cada membro da igreja sendo cuidado por um, e cada membro da igreja que está sendo cuidado, decidindo cuidar de outras pessoas, e então todos nós estaremos sendo cuidados. As pessoas às vezes se vislumbram ou sonham, desejam ter uma igreja de 1.000 membros, 10.000 membros, quando na verdade o que Deus nos chamou para fazer foi cuidar de pessoas. E às vezes é melhor você ter 10 igrejas de 100 membros do que ter uma igreja de 1.000 membros, ou ter 10 igrejas de 1.000 do que ter uma igreja de 10.000, enfim. A preocupação de Deus é que todas as pessoas possam ser acompanhadas, possam ser comissionadas ou despertadas para andarem juntas, pelo menos um a um. Nós aprendemos em algumas aulas anteriores que para ser igreja precisa ter 2 ou 3 pessoas, e é isso que estava no coração de Jesus. Jesus ele iniciou seu ministério, a sua missão aqui na terra com 2 homens, André e João. André era irmão de Pedro, mas Pedro ainda não existia na história, na vida de Jesus, e João era o discípulo, depois conhecido como discípulo do amor, o apóstolo do amor, aquele que andou estreitamente com Jesus, e ele que escreveu o evangelho. Mas no início, quando Jesus deu os primeiros passos da sua missão, eram 2 os seus discípulos. Então 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí já tem uma igreja, porque essa é a dinâmica, um andando com o outro, um de ombro com o outro, ombreando, estando junto, e é esse o nosso desafio. Eu quero convocar você que está aí acompanhando esta aula, você que está chegando para a nossa igreja e simpatizou com a igreja, gostou dessa comunidade de fé, para você continuar caminhando, fazendo parte. É necessário, querido, que você se submeta a esse cuidado de Deus, de ser discipulado por alguém, e mais, acho que qualquer maior sinal que a gente poderia dar para Deus, submetendo-se a essa visão do discipulado, é desejar também cuidar de outra pessoa. Somos cuidados, por isso então podemos cuidar, e o discipulado é isso. Discipulado não é uma coisa que nós fazemos com apenas aquele que não conhece a Jesus. Discipulado deve ser feito com todos, inclusive o pastor da igreja, ou os pastores que temos aqui, todos eles precisam estar sendo discipulados, precisam estar sendo cuidados, para que, uma vez que estão sendo cuidados, possam cuidar de outras pessoas. Bom, eu fecho essa minha palavra aqui com o versículo 47. O versículo 47 é o grande destaque do texto, porque vai dizer que todas as pessoas do mundo, os não crentes, aqueles que ainda não conheciam Jesus, passaram a ter simpatia pela igreja de Jesus, porque de alguma forma esse movimento de pessoas que conheciam Jesus, que começavam a entregar sua vida para Jesus, à medida que Jesus então alcançava as pessoas, não apenas a própria igreja era abençoada, mas toda a comunidade, toda a sociedade era impactada, e os efeitos, os benefícios da fé cristã passavam a ser vistos então no bairro, na cidade. A violência diminuía, a compaixão aumentava, a misericórdia se estendia, o cuidado se multiplicava, de tal forma que as pessoas de fora, que não eram da igreja, começaram a ser simpática à igreja de Jesus lá em Jerusalém. E isso é extraordinário, é isso que devemos alcançar, queridos. A nossa igreja viver o evangelho pleno, o evangelho bíblico, de tal forma que vivendo, é impossível não ser simpático à cidade, é impossível não ser simpática à cidade de Joinville. E à medida então que um estiver cuidando do outro, a compaixão vai começar a ser natural, a preocupação vai ser natural, as pessoas de fora vão começar a olhar para nós e ver que há algo diferente em nós.
E é exatamente isso que você e eu devemos buscar. Eu desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. E com esta aula de hoje eu queria que você ficasse com essa mensagem: preciso ser cuidado, preciso ter alguém para caminhar comigo, para que eu decida caminhar com outra pessoa. Quero dizer que Jesus nos colocou nesse tempo e nesta hora, nesta cidade, para viver intensamente em todo o seu potencial a grande comissão, ser uma igreja multiplicadora. Amém? Deus abençoa, Senhor Deus, o nosso dia, abençoa a nossa aula e todas as pessoas que estão nos acompanhando, e que a graça do Senhor, Deus, seja sobre nós hoje, amanhã, durante essa semana e todo sempre, nos ensinando, Deus, a sermos cuidados e a cuidar de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, até o próximo domingo.